Glória. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo em Apocalipse 1:9. Deus tem falado comigo nessa palavra hoje, desde o início da manhã. Glória. Eu até senti um pouco nervosa, parece que eu estou acelerado. E Deus falou comigo tão profundamente dentro dessa palavra. Ele já veio falando comigo já em sonho antes de eu acordar. Tem como título: Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena-lhe que escreva o que viu e o que participe às 7 igrejas da Ásia. Todos encontraram? Amém. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e enviá-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos em brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem vistos, e as que são as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E a igreja pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele estava falando comigo que essas 7 cartas, onde ele aqui falou com o profeta João, são até mesmo as igrejas de hoje em dia. Porque naquele tempo, como a gente fala, né, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Então ela servia para o povo naquele tempo, ele serve para a gente também nos dias de hoje. E o Senhor estava falando comigo que as 7 igrejas são igrejas que estão acontecendo isso também, e que deve ser mudado. Aqui eu não consigo gravar tudo, então eu fui escrevendo das 7 igrejas. O que eu fui entendendo. Diz a primeira igreja de Eféso: o Senhor conhecia as obras e o trabalho
mas a igreja deixou o primeiro amor e queria que a igreja se arrependesse. Ali, João ele enviou essa primeira carta, essa primeira igreja. E o Senhor ele conhecia tudo que estava ali sendo feito, ele conhecia as obras que foi direcionado pelo pastor, só que muitos dali estavam perdendo o primeiro amor. Eles estavam querendo só mostrar as obras daquele tempo ali, do que estava acontecendo, mas esquecendo do que foi ensinado desde o começo à igreja. E o Senhor ele queria que a igreja se arrependesse de tudo que estava fazendo e voltasse ao primeiro amor. Quantas vezes nós mesmos devemos que voltar ao primeiro amor? Aleluia. Buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Não só quando a gente passa na tribulação, quando a gente está ali na peleja, que a gente tem que voltar ao primeiro amor. Não todos os dias. Todos os dias devemos que voltar ao primeiro amor e reconhecer e nos arrepender diante do Pai, que sem Ele não somos nada. E aqui na segunda igreja de Esmina, o Senhor sabia das obras e da tribulação, mas havia muitos que serviam a Satanás no meio deles e que seriam tentados, mas que cada um se mantesse fiel até a morte. Ali, muitas igrejas, a igreja não queria saber mais do Senhor, queria corromper aqueles que estavam fiel. E ali, Jesus, ele pediu para que João escrevesse essa carta também para a igreja de Esmina, para que eles se arrependessem, porque seriam tentados pelo Satanás. E Satanás, ele sempre vai enviar uma pessoa para tentar tirar a tua paz, para tentar tirar você do caminho do Senhor, até mesmo dentro da igreja, dentro da nossa família. Satanás, ele sempre vai fazer isso. E nas igrejas hoje em dia estão precisando ouvir a palavra do Senhor. E nós, como servos do Senhor, devemos que nos manter firmes, para que naquele dia, naquele grande dia, quando Jesus vier buscar, a gente ir com Ele. Porque se a gente não deixar as tentações da carne de lado, vai adiantar o quê? Jesus, ele foi tentado por Satanás. E mesmo assim ele se manteve firme. Ele sabia o propósito dele aqui na terra. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Mas ele foi fiel ao Pai em todos os momentos. E o Senhor, ele pede para a igreja ser fiel, ser temente a Ele. Mesmo na tribulação, mesmo que Satanás esteja te tentando, mas que você fique firme. Aqui na terceira igreja de Pérgamo, onde o Senhor fala à igreja que muitos estavam no habitat de Satanás e lançavam tropeços diante dos filhos de Israel, para os mesmos se prostituíssem e comessem do sacrifício oferecido a Satanás. O Senhor fala para se arrepender, senão viria com sua espada. Ali tinha pessoas no meio que estavam um pé na igreja e um pé no mundo. E queria oferecer até mesmo aquilo que você, naquele momento, você precisa. Satanás, ele quer isso. E naquele tempo, Jesus, ele estava ali falando todo momento com João para enviar essa carta, para que não caísse na tentação, para não se prostituíssem, para não comer do prato que Satanás oferece. E hoje em dia somos nós. Quantas vezes Satanás tem nos oferecido pratos para que a gente saia da presença do Senhor somente naquele momento que a gente precisa. Porque se a gente sair
Ele ofereceu aquele prato, mas Ele também quer tragar a tua vida. Ele quer tirar a gente do caminho do Senhor para que você nunca mais volte. Aleluia. Que venhamos esquecer o manjar que Satanás tenta te oferecer, porque o banquete é muito maior que o Senhor tem nos oferecido todos os dias. Só basta a gente se alimentar, deixar aquilo que nos atrapalha de lado. E aqui também fala na quarta igreja, a igreja de Tiatira, onde o Senhor fala a igreja do pecado da prostituição. Fala por Jezabel, onde o Senhor deu tempo para se arrependessem, mas não queriam, por isso os colocaria em uma cama para que se arrependessem das obras. Pois o Senhor sonda a mente e o coração, e os que não se comprometerem e se manterem firmes até a vinda dele. Quantas vezes entramos pela casa do Senhor e sempre tem uma Jezabel para tentar tirar a nossa paz? Não só aqui, mas as igrejas que a gente visita, a gente coopera, sempre tem uma Jezabel para fazer você pecar no seu olhar, por causa do jeito que ela está. E ela não somente quer pegar a tua visão para ela, ela quer que você faça a mesma coisa que ela faz. Aleluia. Ela quer que você continue imundo no pecado. E ali a igreja ela não estava se arrependendo, e o Senhor ia colocar numa cama, até mesmo ia ferir os seus filhos, para que mais para frente reconhecessem o que estavam fazendo de ruim. E hoje em dia somos nós. A gente tem que ver dentro de nós o que está de ruim para que o Senhor tire. O que está fazendo a gente estar pecando todos os dias? O que está fazendo a gente querer ficar com os olhos vidrados em coisas que não é do Senhor? Fazer a gente parar de buscar. Porque o pecado está em nossa volta todos os dias. Glória. Todos os dias. E o Senhor, Ele fala conosco nesta noite. Ele quer a mudança da gente. Ou é melhor a gente ficar num leito de hospital e sentir a mão pesada do Senhor? Porque é bem pior vir por amor do que vir pela dor. Porque senão é daí para pior que acontece. Porque quando vocês reconhecerem que o Senhor é na vida de cada um, como na minha, Ele prefere te recolher do que te perder. E aqui na quinta igreja, a igreja de Sardes, muitos estavam sem vigilância, e a obra não estava perfeita diante de Deus, para se arrepender, pois o Senhor virá buscar a sua igreja, mas havia aqueles que não se contaminaram, e com o Senhor andaria. Aqui tinha pessoas que estavam sem visão espiritual, estavam somente com a visão carnal, só o que a gente vê por alto, sem ligação com Deus, esquecendo do que o Senhor tinha prometido naquele tempo e o que o Senhor nos promete hoje. Mas ainda aqueles que têm as suas vestes limpas com sangue puro carmesim do Senhor, que são aqueles que verdadeiramente querem estar na presença do Senhor, são aqueles que verdadeiramente se arrependem e querem que o Senhor tire tudo, faça um vaso novo na mão do olheiro todos os dias. Ainda há aqueles que o Senhor vai falar: bendito do meu Pai, venha, Ele vai levar.
E aqui, na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, o Senhor fala à igreja que conhece quem é quem e fará aqueles que servem a Satanás se humilhar perante os verdadeiros servos do Senhor, Aleluia. para seres firmes, que ele vem sem demora. Aquele que te humilhou, aquele que tentou pisar em cima de você, aquele que te traiu, aquele que todos os dias tem tramado contra a tua vida, o Senhor dará conta. E Ele vai colocar até você para que se arrependa, te peça perdão por tudo que Ele tem feito. Porque se não se arrepender, o Senhor se fará. E Ele não levará para a glória. Ele entregará na mão de Satanás. Mas aqui fala para a gente se manter firmes. Firmes até aquele grande dia. Não se corromper. Não se vangloriar. Porque a glória é toda do Senhor. Se Ele colocou o teu inimigo aos teus pés para te pedir perdão, a glória e a honra é toda dele. Aleluia. E aqui na sétima igreja, a igreja de Laodiceia, o Senhor repreende aqueles que estão servindo a ele e Satanás, fazendo-os reconhecer que é pó e que nada tem. O Senhor aconselha que se santifiquem e que unjam os olhos. O Senhor repreende quem Ele ama. O Senhor bate a porta. Se abrires, Ele entrará em sua casa e ceará com Ele. E aquele que vencer sentará ao seu lado no trono, com Ele do lado do Pai. Aqui, João enviou essa carta a esta última igreja, aonde ele fala que muitos estão servindo a ele e a Satanás, e ele não quer isso, porque ele não divide a glória é totalmente para ele. Não adianta, porque os olhos do Senhor estão atentos, ele contempla a mente, ele contempla o coração, ele sabe o que a gente faz, ele sabe o que a gente vai fazer amanhã, ele conhece tudo. Aleluia. Como ele disse naquele tempo, ele diz nos dias de hoje, para que a gente fique firme na presença do Senhor. Aleluia. Deixar tudo que atrapalha nas mãos dele, deixa que ele tire tudo. Ele bate a porta do teu coração. Só basta você deixar ele entrar e fazer morada, para que ele ceie com você e você ceie com ele, para que naquele grande dia você esteja ao lado do Pai, juntamente com Jesus Cristo. É o que mais queremos. Nessa passagem, o Senhor ele falou comigo num sonho, onde eu estava numa esquina, onde havia o pastor Jorge e o pastor Amarildo sentados, um aqui e outro ali, e eu escutava o primeiro soar da trombeta. E naquele momento, eu me ajoelhei no meio deles e pedi perdão ao Senhor. E depois eu escutei o segundo soar da trombeta e falei: cadê a minha filha? Eu saía correndo. Quando eu encontrava com ela, eu dava as mãos para ela e eu sentia como o meu corpo flutuasse. Quando eu olhava para baixo, só estava a minha roupa. E eu sentia como tudo formigasse no meu corpo e eu subindo. E lá na porta era um brilho tão grande, era maravilhoso, que a
gente não conseguia nem enxergar direito, de tão claro que era. A missionária Silene, que é a minha sogra, estava lá já na porta da glória, enquanto eu estava indo com a minha filha. E o Senhor, Ele falou muito ao meu coração. E eu peço também que a igreja medite nessa palavra, porque eu espero que o Senhor fale também muito ao coração de vocês, para que a gente se arrependa todos os dias, porque a volta de Jesus está muito próxima mesmo, para a gente deixar tudo que nos atrapalha de lado e buscar a presença do Senhor verdadeiramente, porque sem Ele não somos nada. E aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, ou quiserem ver em casa, em Apocalipse 7, 9, diz como tema, o título, Visão dos Mártires na Glória. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E os 2 anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com as suas sombras. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Aqui a palavra diz, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais fome, pobreza, não vai ter mais nada disso. E lá vamos ser reconhecidos por tudo que estamos aqui fazendo. Porque aqui na palavra diz, são aqueles que passaram as tribulações, são aqueles que sofreram, são aqueles que foram caluniados, são aqueles que estão sempre batalhando pela sua salvação, batalhando para buscar o Senhor. Vamos ser reconhecidos. Que o Senhor limpe todas as lágrimas dos nossos rostos, tire toda a angústia do nosso coração hoje, para que a gente venha buscar verdadeiramente a face do Senhor, para que naquele grande dia a gente seja reconhecido com as vestes brancas e limpas no sangue do Cordeiro. E assim agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.